Olá, nosso grupo vai apresentar o tema CRISPR-Cas9, edição do genoma usando nanopartículas lipídicas direcionadas para a terapia do câncer. Na década de 60 e 70, foram descobertas bactérias que resistiam à infecção dos vírus bacteriófagos. Elas produziam enzimas que eram capazes de cortar moléculas de DNA em pontos específicos, formando fragmentos de tamanho bem definido e inofensivos. Estas enzimas, posteriormente chamadas de enzimas de restrição, faziam a defesa da bactéria reconhecendo o DNA do vírus como intruso e o fragmentando. A descoberta desta enzima possibilitou mapear os genes e transferir material genético em laboratório, proporcionando avanços na engenharia genética. Houve um rápido progresso no mapeamento de genes em um curto espaço de tempo. Na tentativa de desligar ou expressar um gene em organismos vivos, a edição de genoma surgiu e foi muito estudada em terapia gênica nas últimas décadas. A edição é construída em nucleases projetadas, programáveis e altamente específicas, que podem induzir mudanças específicas do local nos genomas de organismos celulares por meio de um domínio de ligação de DNA específico de sequência e um domínio de clivagem de DNA não específico. O processo de reparo de DNA celular subsequente gera inserções, deleções ou substituições desejadas nos locais de interesse. Esse método de edição do genoma é o CRISPR, traduzido como repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas. Com função similar à de uma tesoura, seu uso é diversificado dentro da engenharia genética e foi aplicado como terapia gênica no tratamento de doenças de diversas origens. Os cientistas estão agora construindo suas próprias versões de RNA CRISPR, que guiam a enzima para cortar genes específicos em outros organismos. São utilizados como uma tesoura genética para editar genes específicos para que possam estudar como o gene funciona, reparar danos em genes defeituosos, inserir novos genes ou desativar genes prejudiciais. O sistema CRISPR-Cas9 oferece várias vantagens sobre as estratégias de mutagênese ZNF e TALEN. Podem ser projetados facilmente e de forma barata para atingir quase qualquer sequência no genoma especificamente, possuem um sistema super eficiente, as mutações são multiplexadas, já que podem ser introduzidas em vários genes ao mesmo tempo, injetando-os com vários gRNAs. A CRISPR tem uma taxa de eficiência maior que 70%, enquanto as outras não passam de 33%, e o tempo de realização do processo é entre 1 e 3 dias para a CRISPR, enquanto as outras levam pelo menos 7 dias. A mudança de genes nas células vivas não é fácil, mas recentemente foi desenvolvido um novo método que promete melhorar drasticamente a nossa capacidade de editar o DNA de qualquer espécie, incluindo humanos. O método CRISPR baseia-se em um sistema natural utilizado pelas bactérias para se protegerem da infecção por vírus. Quando a bactéria detecta a presença do DNA viral, produz dois tipos de RNA curto, um dos quais contém uma sequência que corresponde à do vírus invasor. Esses dois RNAs formam um complexo com uma proteína chamada Cas9. O Cas9 é uma nuclease, um tipo de enzima que pode cortar o DNA. Quando a sequência correspondente, conhecida como RNA-guia, encontra o seu alvo dentro do genoma viral, o Cas9 corta o DNA-alvo, desativando o vírus. Ao longo dos últimos anos, os pesquisadores que estudam esse sistema perceberam que poderia ser manipulado para cortar não apenas o DNA viral, mas qualquer sequência de DNA no local escolhido com precisão, alterando o RNA-guia para corresponder ao alvo. E isso pode ser feito não só no tubo de ensaio, mas também dentro do núcleo de uma célula viva. Uma vez dentro do núcleo, o complexo resultante se fixará a uma curta sequência conhecida como PAM. O Cas9 irá descomprimir o DNA e fazer corresponder o RNA ao seu alvo. Se a correspondência estiver completa, o Cas9 utilizará duas pequenas tesouras moleculares para cortar o DNA. Quando isso acontece, a célula tenta reparar o corte, mas o processo de reparação é propício a erros, levando a mutações que podem desativar o gene, permitindo aos investigadores compreender a sua função. Essas mutações são aleatórias, mas por vezes os investigadores precisam ser mais precisos, por exemplo, substituindo um gene mutante por uma cópia saudável.
Isso pode ser feito através da adição de outro pedaço do DNA que carrega a sequência desejada. Uma vez que o sistema CRISPR tenha feito um corte, esse modelo de DNA pode emparelhar-se com as extremidades do corte, recombinando e substituindo a sequência original com uma nova versão. Tudo isso pode ser feito em células cultivadas, incluindo células estaminais, que podem dar origem a diferentes tipos celulares. Com base nessa técnica de edição genética, cientistas da Universidade de Tel Aviv desenvolveram um estudo voltado para a terapêutica do câncer. A pesquisa consiste no desenvolvimento de um sistema de entrega de nanopartículas lipídicas, denominadas LNPs, que carregam um RNA mensageiro capaz de codificar a enzima CRISPR-Cas9, que por sua vez atuará como uma tesoura biológica, modificando de forma permanente o DNA de células cancerosas, impedindo-as de se replicarem. Para o experimento, utilizou-se um grupo de lipídios ionizáveis que foram combinados com formulações contendo CRISPR-Cas9, e dentre eles foi selecionado o lipídio L8-C-LNP segundo os critérios estabelecidos a seguir. Como método para analisar o potencial de edição genética in vitro e possível toxicidade, o lipídio L8-C-LNP foi submetido a dois diferentes tipos de combinações, descritas a seguir. Observou-se que essas combinações, quando aplicadas em células com genes marcados por GFP, obtiveram os seguintes resultados. Para explorar o potencial dos cLNPs para a edição terapêutica do genoma no câncer, avaliamos as linhas de células cancerosas de dois tipos de câncer agressivos e difíceis de tratar. Na incubação in vitro de GBM005 e OV8 com SGPLK1, os cLNPs interromperam de forma eficiente o gene PLK1, causando 84% e 91% de edição genômica, respectivamente. A interrupção do PLK1 também causou uma parada do ciclo celular G2M 48 horas após o tratamento e redução da viabilidade celular de 5 vezes em GBM005 e 10 vezes em OV8, respectivamente, 92 horas após o tratamento. Assim, a nanopartícula lipídica contendo RNA guia que atua na expressão da proteína PLK1, ASGPLK1-CLNPs, interrompeu de forma eficiente o gene-alvo e causou interrupção do ciclo celular e morte das células GBM005 e OV8 in vitro. Em seguida, avaliamos se a alta eficácia de edição do genoma observada in vitro poderia ser traduzida em eficácia terapêutica em vivo. Tudo se inicia com a injeção de células GBM005, estas altamente invasivas, de forma que induzem a formação do tumor no hipocampo do camundongo. Estas células expressam GFP e luciferase. A imagem demonstra como as nanopartículas lipídicas marcadas com o pigmento fluorescente CY5.5 se distribuíram por todo o tumor. Além disso, é possível observar a sobreposição das imagens das seções marcadas com GFP e CY5.5, demonstrando que ambas se localizam no mesmo lugar do tecido, ou seja, as células que expressam GFP, que são as células tumorais, estão no mesmo lugar que as nanopartículas lipídicas marcadas com o pigmento. Para a avaliação da interrupção do gene PLK em vivo, SGPLK1 ou SGGFP, são injetadas cLNPs em tumores estabelecidos. 2 dias após, a suspensão contendo células tumorais é analisada, e resulta que SGPLK1 cLNPs facilitou a edição de 68% das células tumorais. Posteriormente, para avaliar a apoptose in vivo causada pela interrupção do gene PLK1, injeta-se SGPLK1 ou SGGFP-cLNPs nos tumores estabelecidos. 3 dias depois, as seções do tumor são analisadas por microscopia de fluorescência para a ativação da enzima que atua no processo de apoptose celular. Notou-se então que essa só foi ativada em tumores tratados com SGPLK1-cLNPs, enquanto nenhuma coloração foi observada nos tumores tratados com SGGFP-cLNPs, demonstrando que o processo de apoptose é dependente da PLK1. Em seguida, avalia-se se as SG, PLK1, CLNPS podem inibir o crescimento tumoral.
camundongos com glioblastoma são submetidos a uma aplicação única de SG-PLK1 ou SG-GFP-CNPS. Vale lembrar que o GFP age apenas como controle, visto que demonstra influência ou não do PLK1 no experimento. Com isso, observou-se que uma única injeção de SG-PLK1 reduziu significativamente o crescimento do tumor em comparação com os outros grupos de controle. Isso pode ser observado pela ação da luciferase, que relaciona-se com as células tumorais em animais vivos, como ilustrado no gráfico F. Os resultados comprovam que os camundongos tratados com a SG-PLK1-CLNP apresentaram taxa de sobrevida e redução do tumor bastante significativa, se comparada às demais, o que expressa a importância e eficácia dessa técnica de edição gênica por meio do uso do PLK1-CLNP para o tratamento de tumores agressivos. A tecnologia de edição do genoma CRISPR revolucionou nossa capacidade de interromper, reparar ou mesmo substituir genes de forma personalizada. Ao contrário de tratamentos como radioterapia, quimioterapia e outras imunoterapias padrão, ela não tem efeitos colaterais, e uma célula cancerosa tratada dessa maneira nunca se tornará ativa novamente. Além disso, a CRISPR, enquanto erradica as células cancerígenas, mantém as células sadias intactas. Essa tecnologia tem impacto terapêutico mesmo após uma ou algumas doses, o que pode diminuir a toxicidade, desenvolvimento de reações adversas, conformidade e custo. Tais resultados destacam o potencial da tecnologia para superar as limitações das terapias atuais em uma modelo de tumor clinicamente relevante e fornece uma estratégia altamente flexível. Portanto, com a descoberta da técnica CRISPR-Cas9, a ciência avança cada vez mais no que tange à erradicação de diversos tipos de câncer, a melhora da qualidade de vida e a extensão da sobrevivência da raça humana.